Boa noite, mais um vídeo, né, que da madrugada com Deus. É um privilégio, né, que Deus ele me concede. E eu gosto muito de adorar a Deus às madrugadas. Gosto de orar. Aqui tá o meu famoso caderno de oração, já tá até velhinho, né? Vou comprar um outro caderno, fazer uma outra capa, vou arrumar. Isso daí já está bem velhinho, mas sempre lembre de orar em meu favor, de orar em favor dessas pessoas que estão com os nomes, fotos neste caderno de oração, porque são milhões de pessoas. Pessoas que eu conheço pessoalmente, pessoas que só através da internet, pessoas que eu nem conheço porque pediram oração em favor delas, pessoas lá da África, pessoas da Ásia, de vários lugares, do Brasil inteiro, pessoas que no ano novo pediram, né, oração, colocaram seus nomes no caderno de oração. Então, lembre de orar em favor dessas pessoas, me ajude, né, em oração. Quero contar aqui uma experiência que eu tenho e eu quero deixar para a meditação Êxodo, capítulo 14, versículo também 14, você deve saber até de cor, né? Que diz assim: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então, muitas das vezes eu digo coisas, né, sobre esse assunto para a pessoa não se vingar, para a pessoa entregar nas mãos de Deus, mas muitas das vezes a pessoa não me conhece. Quando a pessoa não conhece, fica difícil ela acreditar, porque ela não conhece o testemunho, né, da pessoa. Aqui no meu canal tem pedaços, né, partes do meu testemunho, e tem, né, no Facebook, tem no YouTube, tem lá no canal, tem lá no Crente Podcast, tem vários lugares, né, que eu já relatei grande parte do meu testemunho. Não vou dizer completo, porque a gente sempre tem que resumir algo, tem que remir, né, o tempo, mas tem bastante coisa. E eu quero dizer para você que Deus, ele tem me honrado muito. Você que conhece o meu testemunho, você que me conhece pessoalmente, Deus ele tem me honrado muito em todos os sentidos, porque eu espero nele. Eu nunca quis me vingar das pessoas que me fizeram mal, das pessoas que me causaram mal. Ao contrário, eu oro em favor delas, porque elas são vítimas de Satanás. Satanás está usando aquelas pessoas, Satanás usou as pessoas contra mim. Então elas também são vítimas do diabo, elas também precisam de oração. E Deus ele tem me honrado muito através dessa minha conduta, né? Desse meu testemunho. Hoje eu sou uma missionária, hoje eu sou uma pessoa letrada, hoje eu tenho até escrevi um livro, publiquei um livro, tá entendendo? Deus tem me levado a vários lugares, né, do Brasil. Deus ele já tem me mandado até para o exterior. Então, o que eu quero deixar para você de mensagem, quero que você aproveite, é isso. Não é fácil. Nunca foi fácil. Para mim, desde criancinha, desde quando eu consigo me lembrar, minha vida nunca foi fácil. Sempre foi briga, sempre foi injustiças e por aí vai. Mas Deus, ele tem me honrado. Ele tem me honrado. Eu lembro quando eu era menina ainda, não, graças a Deus eu nem lembro quem foi que disse isso, até porque não foi só uma pessoa, tanto mulheres, né, quanto homens, mas eles me disseram assim: isso aí vai ser uma qualquer, isso aí vai engravidar na adolescência, isso daí só palavra de maldição, né, palavra de baixa, né, e eu não consigo nem me lembrar quem foram essas pessoas, mas Deus ele me honrou, nenhuma dessas palavras de maldição me alcançaram. Eu terminei meus estudos, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado, eu iniciei o doutorado, você está entendendo? Terminei doutorado em teologia e em medicina natural, eu sou terapeuta, eu fiz também ciências da religião e etc. de coisas. E assim, Deus está me levando a um nível, a um patamar muito alto, sabe, de onde ele me tirou, as coisas que me aconteceram, o que Deus tem feito na minha vida, eu posso dizer para você de verdade mesmo, né, que é coisa minha mesmo, com propriedade, que Deus ele pode fazer na sua vida também. Mas não se vingue, não fique resmungando, não se dê por vencido, continue lutando, continue batalhando e Deus ele vai te ajudar, ele vai te honrar. Deus ele me ensinou a cozinhar, porque eu não sabia cozinhar, minha mãe não me ensinou a cozinhar, Deus ele me ensinou a cozinhar, eu cozinho muito bem, graças a Deus, tá entendendo?
eu fiz esses cursos, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. Quando na minha vida que eu ia imaginar isso? Tá entendendo? E olha só tudo que Deus tem feito na minha vida. Com certeza Ele pode fazer isso na sua também. Aí até mais além, dependendo do propósito que Ele tem na sua vida, dependendo da sua dedicação a Ele. Deus, Ele tem feito uma obra muito maravilhosa na minha vida. Eu prego aqui mesmo onde eu moro, eu tenho essa honra de pregar em frente à minha casa, na rua aqui em que eu moro, tá entendendo? E as pessoas me respeitam, as pessoas que me conhecem, sabe por quê? Porque eu tenho um bom testemunho, eu tenho um bom nome. Então, eu não prego só em lugares que as pessoas não me conhecem, não, eu prego aqui mesmo, na rua em que eu moro, sabe? Aqui tem escola, estudei na Frei Bernardo, eu moro aqui desde que eu era criança, estudei no CIEP também 1 ano, estudei na Nova Perequê, e eu prego aqui mesmo, onde eu moro, tá entendendo? Eu prego no centro da cidade de Angra, eu prego em Paraty, eu prego em Minas, eu prego em vários lugares, já preguei lá em Foz do Iguaçu também, né? Lugares mais distantes, Cuiabá, lá no Mato Grosso, na Bahia, em vários lugares, no Espírito Santo, Deus já me levou para pregar. E agora Ele tem me levado ainda a um nível, né, mais alto ainda, porque não me vingo de nada de mal que as pessoas me fazem. E quando essas pessoas precisaram de mim, ou quando elas precisam de mim, eu estou disposta a ajudá-las. Não tem mágoa no meu coração. O Espírito Santo, Ele fez uma obra muito poderosa. Tá entendendo? Eu me preocupo, eu oro em favor dessas pessoas que me causaram ou até que ainda me causam mal. E eu quero deixar isso para você, porque eu posso dizer isso, eu tenho propriedade para poder te dizer isso. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Enquanto você estiver falando, Jesus ele está calado, porque Jesus é educado. Jesus é respeitoso. Agora, quando você cala a sua boca, aí ele fala por você, aí ele age por você. Então, pensa nisso, tá bom? Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. A transformação, o que tiver que ser feito, o Senhor Jesus sabe o momento certo, a dose certa, e Ele está forjando o seu caráter. Lembra da história de José? Então, ele não podia, aquele menino mimado, ele não podia chegar ao trono daquele jeito. Ele precisou o quê? Passar por todas aquelas humilhações, ser desprezado, ser vendido como escravo. E aí foi lá para a casa de Potifar, que era um homem bom, mas lá arrumaram problema com ele, né? Ele foi injustiçado, ele foi caluniado, com certeza ele tomou uma surra, ele foi lançado na prisão, os colegas dele da prisão esqueceram dele, até que chegou o momento dele, que ele tinha virado um homem de verdade, que ele estava pronto para ele poder assumir aquele cargo. E aí ele foi o quê? O governador do Egito. Deus tirou aquele menino mimado de dentro de casa, fez ele passar por toda aquela história, aquele trajeto, para que ele alcançasse o trono. Você está na caminhada. Agora, já pensou se José tivesse se revoltado, tivesse agredido alguém, ou realmente tivesse pecado contra Deus? Será que ele chegaria naquele nível? Talvez chegasse, mas já não teria a mesma honra, ou que ia demorar mais. Então, continua orando, continua meditando no Senhor, continua lembrando dessas histórias bíblicas. Pode usar a minha história também como exemplo, né, para fortalecer a sua fé, ou se você mesmo, né, tem já essa experiência, continue confiando em Deus. No tempo certo, Ele te dará a vitória. Mas lembra disso, tá? Não resmungue, não crie caso, não brigue. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Que Deus te abençoe.